Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso conjunto de resumos que estão retratando um pouco do que acontece no Clube de Leitura do Situis. E hoje nós continuamos focado no livro Leviatã de Thomas Hobbes e a gente vai falar especificamente do capítulo 8 ao capítulo 13. Lembrando, todos esses capítulos eles não passam de muitas páginas, né? Então, apesar de ser um número grande de capítulos, eles são curtos, então a gente consegue retratar um número grande até de capítulos em um único encontro. E isso não é desgastante devido realmente a eles serem bem concisos e não serem muito longos. Nessa parte especificamente, a gente viu que o Hobbes parece estar preparando um certo terreno para trazer sua filosofia e a construção que ele traz política de uma maneira consistente. Ou seja, ele está levantando diversos elementos que depois vão constituir um sistema de governo, um sistema político no qual ele defende e vê como um modelo ideal. Então vejam bem, né? Ele começa, por exemplo, no capítulo 8, falando das virtudes vulgarmente chamadas intelectuais. Então ele vai tratar do que é uma virtude, né? E do que consiste então essa virtude chamada intelectual para os homens. E é curioso, porque tem um ponto que nós já retratamos em encontros anteriores, que é uma importância da desigualdade para Hobbes. Então ele vê realmente como a sociedade como desigual. E isso não é um problema para Hobbes, no meu ponto de vista, né? Mas é uma forma de mover a sociedade. Então, por exemplo, nesse capítulo 8, Hobbes diz assim que geralmente a virtude em toda espécie de assunto é algo que é estimado por sua eminência e consiste na comparação. Então vejam bem, como que o Hobbes está definindo a virtude para ele, né? Especialmente a virtude intelectual. Bem, é com base na comparação. Então, novamente, é como se os homens fossem desiguais e na comparação entre os homens, alguns se destacam por uma certa virtude intelectual. Então, eu levanto esse ponto, né, e de certa forma estou sendo um pouco repetitivo em traçar novamente a importância da desigualdade, mas a gente vê que em diversos elementos da sociedade que o Hobbes está traçando aqui, né, desse modelo político da qual ele está desenvolvendo, ele cita muitas vezes a desigualdade como um ponto que faz parte e está, de certa forma, ali permeando a essência dessa sociedade. E aí, avançando um pouco mais, mas continuando nesse trato que Hobbes dá do levantamento de diversos elementos que vão mesmo constituir essa sociedade, ele fala também dos diferentes objetos do conhecimento. E o Hobbes vai dizer que existem duas espécies de conhecimento, né? Uma das quais é o conhecimento dos fatos e o outro conhecimento das consequências de uma afirmação para a outra, né? A filosofia, por exemplo, vai ser essa avaliação das consequências de uma afirmação para a outra. Então, olha que interessante. A gente volta também num outro ponto que nós já comentamos, que é a questão do mecanicismo de Hobbes. E como ele tenta bolar uma teoria toda sistemática em que tudo se encaixa. E quando ele está falando aqui do objeto do conhecimento, ou seja, daquilo que o conhecimento tem como foco, tem como o que é realmente retratado pelo conhecimento, ele já faz essa distinção apontando que ou você conhece um fato ou você conhece consequências que estão encadeadas como se fosse uma corrente em que uma vai sendo conectada à outra. Então, olha novamente o pensamento mecanicista estando presente no pensamento do Hobbes, né? Então, o conhecimento é dado através de um modelo em que cada coisa, cada causa vai gerando um efeito, esse efeito gera uma nova causa, que vai gerando outro efeito, e uma coisa vai sendo a afirmação de outra,
como se os argumentos e todo o conhecimento estivesse encadeado realmente, sendo uma consequência da outra, como se fosse aquele dominózinho que a gente vê, em que a gente brinca de colocar um dominó atrás do outro, toca no primeiro, ele cai e vai derrubando todos os outros. Hobbes vê que o conhecimento e a filosofia ocorre dessa forma, né? Então, ele é mecanicista, é como se fosse um pensamento mecânico em que diversas engrenagens estão conectadas, e o papel da filosofia é, de certa forma, construir o conhecimento através desse mecanicismo, enxergando que uma coisa é consequência da outra, né? Então, olha como ele está formando um sistema em que o objeto do conhecimento está conectado com a forma dele ver a sociedade, e se forma todo um sistema em que tudo se encaixa. E já estou me alongando um pouco, mas eu vou passar agora direto a um tema que foi fundamental nessa discussão desse clube de leitura, que é a questão da religião. É um pouco... eu confesso que me confundo um pouco quando eu estou lendo essa parte, talvez por não conhecer também a teoria de Hobbes, e tem horas que eu sinto, e acho que diversos membros do grupo acabaram apontando isso também, que o Hobbes parece apegado a uma certa religião em determinados momentos, e em outros ele parece tratar a religião simplesmente como uma ferramenta importante para a sociedade, mas que talvez ele não dê talvez ele não se mostre tão apegado realmente a uma religiosidade, né? Talvez ele seja um pouco irônico em alguns momentos. Então, essa leitura está sendo importante para investigar esse ponto também, tornar mais claro isso. Imagino que nos próximos encontros a gente possa ainda esclarecer ainda mais esse aspecto da importância da religião para Hobbes, né? Se ele realmente acha importante essa religiosidade ou se ele acredita que ela é apenas uma ferramenta. De qualquer modo, pelo capítulo que a gente viu, Hobbes traça a religião como um instrumento importante que foi encontrado para que os líderes religiosos, né, colocassem esse elemento da religião como uma forma de estabelecer a paz na sociedade. Então, nesse estado em que nós vemos que para o Hobbes o homem acaba num estado natural, né, sendo capaz ali de brigar a todo instante, estar numa guerra constante com o outro, a religião se torna um elemento importante para trazer a paz. É um elemento cultural, religioso, que traz uma importância de unir e apaziguar os ânimos da sociedade. Então, para mim ainda é um ponto obscuro, algo que a gente pode discutir ao longo de dos diversos encontros do grupo, mas já é possível ver a importância dessa religião e como ela é uma ferramenta para Hobbes, em que ela permite trazer uma certa paz para a sociedade. Bem, e aí eu acho importante a gente ler um trechinho do Hobbes e já avançando, parando de falar de religião e avançando um pouquinho mais para um trecho muito famoso da obra dele, em que ele mostra como que pode ser a vida do homem num estado natural, num estado ainda de guerra. E aí o Hobbes diz assim: portanto, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Numa tal situação, não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto, consequentemente não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras,
nem à sociedade. E o que é pior que tudo, um constante temor e perigo da morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Então vejam bem, estamos tratando aqui de um capítulo em que o Hobbes trata da condição natural da humanidade relativamente à sua felicidade e miséria. E a condição natural, como ele está trazendo aqui, como já é famoso, e esse trecho expressa bem isso, é uma condição em que o homem está em constante guerra com o outro. E não é simplesmente um combate constante, né? Não é que é uma guerra em que está todo mundo ali buscando uma luta constante. Não, mas num estado natural, o simples temor, o medo da morte, causa uma vida sem paz e com elementos tão embrutecidos como ele nos mostrou nesse trecho, né? Então, uma vida curta, de constante medo, pobre, solitária. E para superar esse estado natural que ele está descrevendo aqui, a gente vai avançar ao longo dos capítulos e a gente vai ver que o que ele está propondo é mesmo que o homem ceda o seu poder político, de certa forma, a um tirano, né? Aquela figura do Leviatã, em que todos os homens preferem então ceder o poder político a uma figura ali autoritária que vai permitir que aconteça a paz em meio a esse estado natural, que seria um estado em que o medo vigora constantemente. Ou seja, né, Hobbes está traçando aqui um elemento natural que depois vai justificar esse modelo político que ele está trazendo. E aí, para finalizar, que eu já estou me estendendo um pouquinho, eu vou só ler um trecho finalzinho desse capítulo que complementa essa visão que nós estamos traçando. Então, inicia a citação dessa forma. As paixões que fazem os homens tender para a paz são o medo da morte, o desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável e a esperança de consegui-las através do trabalho. E a razão sugere adequadas normas de paz, em torno das quais os homens podem chegar a acordo. Então vejam bem, né? O estado natural nos leva a um constante medo da morte, porque o homem pode entrar em confronto, pode perder sua vida e sua propriedade, né? Porque não há leis, não há regras, há um constante medo e ele já começa a traçar aqui que para superarmos isso, a razão sugere um determinado acordo. O que seria esse acordo? Bem, serão cenas dos próximos episódios, mas a gente sabe já que a teoria então de Hobbes já está nos levando para um caminho, está ali solidificando ali um trajeto que vai mostrar que então a solução desse acordo é que o homem então ceda mesmo o seu poder político, né? Todo mundo entre em acordo e forme um poder ali em que um tirano é responsável por acabar com esse medo e conceder um momento de paz e uma sociedade mais harmônica do que essa do estado natural. Bem, acho que a gente não consegue retratar de forma completa todas as discussões que nós temos no Clube da Leitura, mas espero ter traçado as ideias principais desse encontro como uma forma de que a gente possa aí acompanhar esse trajeto do Clube de Leitura e fica sempre aqui o convite para que as pessoas que estejam interessadas venham ler com a gente, que tenho certeza que cada um com sua trajetória, com sua visão política vai poder contribuir muito e enriquecer muito a leitura do texto de Hobbes, tá? Então encerro por aqui e até breve.